Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Aqueles que nos acompanham pela TV, Evangelizar, rádio, aplicativos YouTube, aos que estão aqui, sempre na terça-feira, rezando pelos doentes, e rezando com. É uma necessidade e é uma missão da igreja. Na verdade, olhando para nosso Senhor Jesus Cristo, que no seu ministério público, tanta atenção, tanto cuidado, compaixão teve para com os enfermos. E como é importante no momento da dor, no momento dessa grande tribulação que é a enfermidade, parte da nossa natureza humana frágil, limitada, sabermos que tem quem reza por nós, não é verdade? É confortante, é no mínimo confortante. Eu digo no mínimo porque a oração tem poder. Então é confortante e alivia o sofrimento. É tão importante rezar e dar atenção aos doentes, é evangelizador, é caritativo, que faz parte de uma das obras de misericórdia de nosso Senhor. Cuidar, zelar, dar atenção aos doentes. E nós precisamos ser esta presença, aqui como igreja, intercessora, igreja que reza, igreja que acolhe, para ser também uma voz a sensibilizar o povo de Deus. Que quando alguém na família está doente, se tenha compaixão, cuide dos seus doentes, visite os seus doentes, e entendendo que certas doenças, como dizem as pessoas, elas permanecem, e às vezes a gente não dá conta. Como alguém dizia no rádio, a minha família acha que eu tenho manha, mas eu não tenho. Eu tenho dor, eu não tenho forças,
que eu tenho uma depressão, eu não consigo sair. É sem dúvida, meus irmãos, uma igreja que toma a voz para lembrar de termos compaixão com os doentes. É uma voz a falar sempre às autoridades, que é sempre uma voz profética, que quem exerce alguma forma de governo tem que pensar nos doentes, tem que dar acesso para que os doentes tenham saúde. Isso é um direito. Portanto, eu sempre lembro que terça-feira a gente está aqui para rezar pelos doentes, pedir pelos doentes, sensibilizar pelos doentes. E é em Jesus das Santas Chagas. Nós estamos numa novena que diz: fazei-nos fortes na tribulação. Quem acompanhou o retiro viu, inclusive está no YouTube, a primeira palestra. Para quem não quer acompanhar o retiro inteiro para não se perder, nós recortamos já a primeira sobre tribulação, a segunda sobre a juventude e colocamos no YouTube. Muitos até falam: mas por que falar de jovem? Olha como a gente pensa. Eu vi isso, gente escrevendo. Posso usar a palavra que usaram? Não é boa. Para que gastar um retiro desse, uma palestra para falar dos jovens? Olha, claro, não é um assunto atraente, mas é urgente. Não é um assunto que a gente vai pensar: não me diz respeito, mas meus filhos. Cadê os jovens das nossas igrejas? Cadê as pastorais da juventude, os movimentos jovens? Cadê? Então, no mínimo, é uma reflexão a ser feita. Mas tribulação também está lá. Fortes na tribulação. E hoje a igreja celebra a cátedra de Pedro. Cátedra, uma palavra um tanto estranha, mas que na verdade quer dizer a cadeira de Pedro. Nos presbitérios, lá vem o padre com termos. Presbitério é sempre essa parte que sobe. Tem o primeiro, geralmente as igrejas têm, quando vai para o altar, tem 3 degraus, que é proposital, tem todo um significado. E depois vem o presbitério, onde fica o presbítero. E geralmente no presbitério tem uma cadeira com certo destaque, seja de madeira, seja de ferro, seja essa como é de pedra. Essa cadeira, nos termos católicos, é chamada de cátedra, cadeira de Pedro. Mas o que tem a ver cadeira? Por quê? É onde se ensina. Se nós lembrarmos na Bíblia, e quem marca muito hoje, e eu escolhi esse viés, vou começar pelo Salmo. Tu és, Senhor, o meu pastor, nada me faltará. De quem está falando esse texto? De Deus. Mas numa visão pós-ressurreição, estamos falando de quem? Jesus. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Então comecemos a reflexão por ali. Nós somos o rebanho de Jesus. Ele é o nosso pastor. E como o salmo é riquíssimo, não vou adentrar em todos os elementos, mas coloca o salmo: o Senhor é meu pastor que me defende, mesmo que eu passe pelo vale das sombras da morte, o Senhor é meu pastor. Mesmo que eu
passe por dificuldades, o Senhor é meu pastor. O pastor que ensina, o pastor que admoesta, o pastor que exorta, o pastor que cuida, o pastor que defende dos lobos ferozes, o pastor que vai preparar uma mesa farta, uma taça transbordante, é Jesus. Então, antes de mais nada, ao lembrarmos do que estamos celebrando a cátedra de Pedro, nós estamos celebrando a cátedra de Jesus. Por que cadeira? Por quê? Porque veja, se você olhar na Bíblia, Jesus, o bom pastor, o dono da cátedra, o dono da cadeira, quando ele ia ensinar, os evangelhos apresentavam com vastas citações, ele sentado. Jesus sentava e ensinava. Jesus sentado pregando. Então, a cátedra significa lugar do ensinamento, lugar da exortação, lugar onde se escuta, se prega e o povo escuta a palavra de Deus. Então, portanto, meus irmãos, se você observar, quando que você está sentado no ciclo da missa? Quando está na palavra. Seja na primeira, no salmo, no evangelho fica de pé, na homilia sentado, está aprendendo. Esse é o significado, os elementos para entender. E aí, Jesus é, por excelência, o dono da cátedra. Mas nosso Senhor, o bom pastor, falei sobre isso no retiro, quando falei sobre lideranças, se não me engano, a terceira palestra. Jesus preparou a continuidade da sua igreja. Jesus não era um líder solitário. Jesus não era egocêntrico. Jesus dividiu, chamou, delegou. E ele preparou a continuidade dessa sua missão. Preparou os apóstolos por 3 anos, corrigindo, ensinando, dando uns pitos, fazendo de tudo para que estivessem preparados. E nesse contexto de preparação, sem dúvida, ele deu uma certa atenção. E Pedro se destaca. Por quê? Como a gente percebe? Toda vez que é citado os 12 apóstolos, quem é citado primeiro? Pedro. Por quê? Porque ele tinha uma proeminência, ele tinha um lugar diferenciado de ser aquele que reunia os apóstolos. Segundo, Pedro, que nasceu em Cafarnaum, Pedro foi o primeiro a ser chamado. E todas as vezes que teve algo especial, cito alguns: Tabor, Getsêmani e outros momentos, quem estava com ele? Pedro, Tiago e João, os primeiros. Mas sempre Pedro citado primeiro. Se lembrarmos, depois da ressurreição, quem primeiro viu Jesus? Pedro. Onde teve a pesca milagrosa pós-ressurreição? Pedro. Então Pedro, tanto no tempo de Jesus como na igreja primitiva, o primeiro momento, Pedro teve um destaque. Por isso, olhando hoje os comentários do Santo Padre, o Papa Francisco, ele lembra que a primeira cátedra de Pedro se inaugurou no cenáculo,
quando o derramamento do Espírito Santo aconteceu. Que depois Pedro foi bispo da Antioquia, onde pela primeira vez os cristãos foram, a comunidade, a caminho, como era chamado, foi chamado de cristão. E depois Pedro vai a Roma, onde ele é crucificado de cabeça para baixo. Portanto, é impressionante perceber que sem muito esforço nosso, é só olhar para os textos, você vê que a comunidade reconhece Pedro. Vamos ao texto. O texto de hoje, ele é narrado por Mateus, e é o clássico texto na Cesareia de Filipe, quando Jesus, mais ou menos no meio do seu ministério, pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Eles respondem, a resposta não está errada, ela está inexata, incompleta. Alguns dizem que és Elias, outros João Batista, outros alguns dos profetas. Por que não é uma resposta exata? Porque Jesus não é um profeta encarnado. Jesus não é um profeta do Antigo Testamento. Ele não é um filósofo. Ele não é um teórico. Ele é o Messias. Por isso, a segunda pergunta de Jesus: e para vocês, quem sou eu? Aqui mostra que Pedro falou pelo Espírito Santo, a resposta certa, e é a resposta da igreja. Quem é Jesus para a igreja? O Messias, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para nós cristãos? Só tem uma resposta certa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na nossa vida pessoal, quem deve ser Jesus? Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E quem revelou isso a Pedro? Aqui nós também vemos uma escolha de Deus a um dos apóstolos. Foi Deus que revelou. E essa verdade, essa profissão de fé, se transformou na pedra da igreja. Mais do que na pessoa corpórea de Pedro. Entenda que eu estou falando corpóreo, no físico de Pedro, no homem Pedro. O que ele falou, o que significa e a sua importância. Esta é a pedra da igreja. Esta é a força da igreja. Este é o alicerce da igreja. Propagar pela nossa vida e para o mundo que Jesus é o Messias. Essa é a nossa missão. Essa é a pedra fundamental. Portanto, a partir dali Jesus usa 3 imagens muito fortes: pedra, depois chave e depois o poder ligar e desligar. Filhos queridos, hoje celebrando essa festa, eu fiz, se você percebeu, eu quis mostrar quem é Pedro na história, a importância. E se hoje, nessa sucessão apostólica, Jesus, Pedro, os outros que sentaram nessa cadeira petrina, nesse exercício, nesta missão, foi depois, recentemente, só vou lembrar, que é mais do tempo recente, São João Paulo II, Bento XVI e hoje nosso querido Papa Francisco. Portanto, é uma sucessão apostólica. E quando se celebra isso, se celebra uma igreja do Papa até nós, chamada a dizer: Jesus é o Messias. Celebrando
essa cátedra de Pedro, somos chamados a celebrar uma igreja que vem nos ensinar, que tem algo a dizer para o mundo, que tem exortações a partir de Jesus Cristo a fazer um mundo melhor. Essa parte difícil, padre, de fato, o mundo não quer escutar o que a igreja tem a dizer. E parece-me que cada vez menos. Por quê? Porque a igreja atrapalha os interesses escusos e interesses diabólicos que muitos têm. Interesses que não querem que uma igreja fale de injustiça, não quer que uma igreja fale do direito à vida, não quer que uma igreja que fale sobre assuntos que o mundo já considera normal, mas nunca será normal na palavra de Deus. Você entende o problema, o conflito? É claro isso. Vimos um país agora, ontem ou hoje, que aprovou o aborto a qualquer momento da gravidez. A pessoa escolhe, não precisa ter razão nenhuma, quero ou não quero. Uma igreja que prega a vida, uma igreja que prega a justiça, uma cátedra, um ensinamento que prega a igualdade, que prega, não querem. Mas tem mais. Para nós católicos, cristãos católicos, celebrar a cátedra de Pedro é celebrar nossa unidade. Isso é bonito demais. Gente, a igreja, ela é católica, quer dizer, universal. Então, uma igreja aqui do Brasil difere de uma igreja até mais próxima, Argentina, de uma igreja no Chile, de uma igreja no Japão, numa igreja nos Estados Unidos, numa igreja no leste europeu, na Polônia. São realidades diferentes. Até no Brasil tem diferença, mas a diferença, a forma que o Espírito suscita, não é um problema. A diversidade é a riqueza do Espírito. Mas mesmo com diversidade, nós temos uma união. Então, hoje é dia de celebrarmos esta união, comunhão da igreja. Que às vezes nós pensamos assim: mas eu estou aqui no Guadalupe, eu não tenho nada a ver com o outro. Não, filho, nós temos tudo a ver com a igreja católica, com a igreja comunhão, no mundo inteiro. Como diz, é lindo, tem e termino, tem uma oração eucarística que diz assim: que do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. A igreja católica faz isso. Devido aos fusos horários diferentes, do nascer ao pôr do sol, em algum lugar, uma missa oferecida a Deus. Então é sempre essa oração para a conversão do mundo, constante e permanente, unidos no bom pastor, o dono do rebanho, que confiou aos apóstolos.